Hoje vamos tratar um assunto essencial, que é a história da criação do dinheiro e da criação dos bancos. São eles quem dominam o mundo hoje, você precisa entender esse negócio, porque não vão te ensinar na escola. No começo da civilização e até antes, como se davam as trocas entre as pessoas? Eram produtos diretamente, quer dizer, se eu crio gado e você planta tomate, eu posso dar um boi, por exemplo, e você me dá 10 caixas de tomate, maravilha, os dois estão felizes. Um desafio a esse sistema de trocas era o seguinte, naturalmente, que dependia da coincidência. Dependia de eu querer o seu tomate e você querer o meu boi. Vamos supor que você fosse um vegetariano. Como é que ia funcionar? Você não ia comer o boi e a gente não ia conseguir trocar. Então as pessoas acabaram resolvendo esse impasse através de um produto intermediário, que fosse um produto que todo mundo aceitasse e fosse escasso, que fosse difícil, que acabou se convertendo em dinheiro. Quer dizer, vamos pensar que você não coma boi, você não coma carne, você é vegetariano. Mas você gosta muito de uma conchinha da praia, que é uma coisa decorativa e tal, que é muito difícil de achar. Eu também adoro ela. Então o que eu posso fazer? Eu troco o meu boi por alguém que tem essas conchinhas, que venha de um lugar que tem a praia, e depois eu troco as conchinhas com você pelo teu tomate. Então, o que era importante para esse meio de troca era haver um produto que fosse amplamente utilizado de alguma forma, nem que fosse decorativa e que fosse escasso. Tem que ser difícil de achar no mercado. Então vários foram esses produtos, né? Você tem exemplo de pedras, você tem exemplo de sal, até por isso temos a palavra salário, né? De penas, até pena. Mas os principais foram ouro e prata. Ao longo do tempo, muitos povos adotaram o ouro e a prata como moeda de troca, certo? Pela facilidade, né? O ouro você pode moldar com muita facilidade, a prata também, e são muito escassos. Então, com o advento do ouro como moeda de troca, surge a figura do ourives. Agora, entenda aqui que quando o ouro surge como uma moeda de troca, ele não serve só para trocar, como se fosse a nossa nota, a nossa moeda de hoje. Não. Inicialmente, o ouro é um produto em si, certo? Eu compro o ouro porque você não quer meu produto e troco com você? Ok. Agora, eu posso muito bem usar o ouro. Eu posso derreter o ouro e posso fazer uma arma, eu posso fazer um objeto de decoração, posso fazer uma aliança. Então há um valor intrínseco naquele produto. Não é como uma notinha que hoje não serve para nada, certo? Então inicialmente essa moeda de troca tem um valor nela mesma, certo? Aí surge a figura do ourives. Quem que é o ourives está aí até hoje. É o cara que derrete o ouro e faz alguma outra coisa. Você provavelmente já derreteu alguma peça aí de ouro de prata e o cara fez uma outra coisa, ou mudou a tua aliança, etc. Agora, o ourives ele começa a ter uma participação muito importante na sociedade a partir do momento que reis, que são sagazes, né, ou tentam ser sagazes, eles têm uma ideia, os reis, né, ou imperadores. Se eu tenho aqui tantas moedas de ouro, porque o ourives fazia moedas naturalmente para padronizar o ouro, né? Inicialmente você tem várias barras de ouro, mas como é que eu vou saber quanto que vale essa barra? Eu vou ter que ficar pesando e tal. Então o ourives ele facilita criando a moeda, que vai ter o mesmo peso, a mesma medida, a mesma pureza, etc. Então o rei faz o seguinte, se eu tenho aqui 10 moedas de ouro, eu posso muito bem chegar para o meu ourives da casa real, mandar ele derreter as 10, misturar isso aí com uma moeda, com um metal menos precioso e criar 20 moedas, meio a meio, 50% ouro, 50% um metal ralé. E tentaram fazer isso aí. Vimos, inclusive, que é um dos motivos da queda de Roma, né? Muitos imperadores, ao final, na decadência de Roma, começaram a tentar essa sacada. Qual que era o grande problema? O povo não é trouxa. Então eles começaram a perceber que a moeda estava um pouco esquisita, levavam para os ourives, o ourives testava aquela ideia de morder ali a moedinha, né? E dizer, isso aqui não é ouro, isso aqui é imperfeito. E o que começava a acontecer? O pessoal descartava essas moedas. Ao longo do tempo, você gerava inflação, porque se essas moedas mais ou menos eram descartadas, ao longo do tempo começava a desaparecer o ouro, né? As moedas puras eram mais escassas e, pela lei da oferta e da procura, você tinha um aumento no preço do ouro, naturalmente as coisas todas subiam por conta da inflação e tal. Então não deu certo. O que eu quero mostrar para vocês é a importância do ourives, porque agora ele vira a peça central na sociedade. Quanto mais e mais se depende do crédito, se depende do mercado. E
Antes de eu falar dessa emergência do mercado e a necessidade do crédito, vamos só entender que o Ourives ele teve duas sacadas, porque inicialmente ele é um cara que derrete o ouro e cunha moedas e faz objetos a partir do ouro. Ele tem um cofre, naturalmente. Se ele trabalha com ouro, ele tem que ter um cofre, tem que ter um lugar seguro para onde ele consiga guardar, estocar aquele ouro dele ali. Então ele tem, além do ofício dele, ele tem duas sacadas, quer dizer, duas fontes de rendas extras. Uma, alugar o cofre. Quer dizer, as pessoas não tinham acesso a um lugar bem protegido e tal. Então você podia muito bem ir lá e alugar um lugarzinho no cofre ali para você guardar as suas moedas, as suas barras de ouro. Certo? É uma fonte de renda extra para ele. E outra fonte de renda extra para ele é o empréstimo do ouro. Então, quer dizer, se alguém estivesse precisando de dinheiro, ele podia emprestar aquilo ali e cobrar juros depois. É essencial você entender que essa prática era chamada usura, você colocar juros em cima de valor, era extremamente condenável pela igreja. Completamente condenada por todas as religiões, grandes religiões, e por um motivo moral. É óbvio que era assim, qualquer um pode entender. Dinheiro não pode gerar dinheiro. O dinheiro, a riqueza, os recursos, eles têm que vir de algum tipo de trabalho manual. O dinheiro não consegue gerar dinheiro, né? Por entender essa questão que era condenado. Hoje em dia é completamente o contrário. Se você consegue gerar dinheiro com dinheiro, fazer ações, né, investir em ações, fazer investimentos que rendam dinheiro, você é tido como cara. Mas porque 99% das pessoas não olham a degeneração progressiva da nossa sociedade atual. Economicamente falando, uma hora essa bolha vai estourar. E por um simples motivo, o trabalho tem que vir os recursos têm que vir de algum trabalho físico. Não podem surgir espontaneamente do nada, criar-se valores, como querem fazer hoje em dia. Então, o Ourives passa a ser um cara muito importante, de muito prestígio, e começa a ter algumas fontes extras de riqueza. Em determinado momento, ele começa a ter uma sacada, porque ele está emitindo agora notas, né? A pessoa traz vamos colocar aí, 5 moedas de ouro, você leva para o Ourives, e ele faz uma nota e diz, isso vale 5 moedas de ouro no Ourives João da Silva, né? E você saía com aquele papel. As pessoas começam a trocar esse papel nos mercados, porque o papel é muito mais fácil. Quer dizer, o ouro, as moedas de ouro, você tinha que ficar levando um saco de moeda de ouro para o mercado, era perigoso de alguém roubar, você tinha que ficar fazendo conta, né, para você poder trocar. Então a moedinha, a nota emitida do Ourives era muito mais prática para você, né? Então o pessoal começou a trocar muito no mercado. Resultado prático, o Ourives começou a perceber que ficava muito ouro lá no cofre dele, que as pessoas nem mexiam mais, porque eram só pelo papelzinho dele. Então qual que foi a sacada dele? Primeira sacada que ele teve. E aí ele já se converte em um banqueiro. De Ourives vai para o banqueiro. Ora, eu não vou só emprestar o ouro que eu tenho. Eu vou emprestar o ouro também dos outros. Já que ninguém vem tirar o ouro, ou vem poucas pessoas em tempos diferentes, eu empresto o ouro dos outros. Né? Eu só vou ter problema com isso se todo mundo vier tirar o ouro ao mesmo tempo. Aí vai ser complicado para mim, que eles vão ver que eu estou usando o ouro deles como colateral. E começou a fazer assim. Ao longo do tempo, foi ficando mais e mais rico, muita opulência, o pessoal começou a desconfiar. Só que foram lá no cofre e o ouro dele ainda estava lá. O ouro do pessoal ainda estava lá. Porque ele não estava gastando o ouro do pessoal como eles pensavam. Ele estava simplesmente emprestando com o risco de todo mundo vir ao mesmo tempo. Então não sabiam se ele estava emprestando o dele ou o dos outros. O problema foi sanado e o pessoal só questionou o seguinte: olha, você está ganhando muita grana com isso aí, vamos fazer um combinado. Então você dá uns juros pequenos desse dinheiro que a gente deposita com você nos empréstimos que você faz. E aí você pode até usar o nosso ouro. Certo? E é assim que nasce o primeiro banco. Ou seja, o cara que deposita o ouro ali, se esse ouro for usado para um empréstimo do banco, do Ourives que virou banqueiro, esse cara que depositou o ouro vai receber uma pequena parcela. Então, o depositante ganha um valor pequeno e o banco que empresta ganha um valor mais alto. Está aí o nascimento do banco. Certo? Passado o tempo, esse negócio vai piorar pelo seguinte: 1317 você tem a grande fome na Europa,
1348 você tem a grande peste negra terrível, um morticínio terrível na Europa, na metade do século XIV. Então o povo começa a questionar a Igreja Católica, que era o grande estandarte da moralidade. Se esse Deus é tão poderoso, como é que meu irmão está morrendo? Como é que minha mãe morreu? Como é que está todo mundo morrendo em volta de mim? E com esse questionamento do poder do monopólio da Igreja, você tem a Reforma Protestante, 1517, tudo mais que vai advir disso aí. A perda do monopólio da Igreja. Quando a Igreja Católica perde o freio da sociedade, a moralidade morre também. Por isso que Nietzsche vai dizer que Deus está morto e fomos nós que o matamos. Porque a Igreja Católica era o símbolo da moralidade, morreu, não tem mais moralidade. Com isso, os banqueiros tocam o barco, podem emprestar à vontade. Quando há essa liberação moral da usura, aí, amigo, ninguém segura. Aí que você vai ter as grandes navegações, a descoberta das Américas, 1492, lembra do Colombo, não é? A colonização do mundo. E essas empreitadas em vários cantos para roubar recursos verdadeiros de outros lugares, elas começam com a liberação de crédito de grandes banqueiros, certo? Começa a se necessitar tanto crédito que os banqueiros vão para uma fase ainda mais profunda. Se lembra que eles estavam emprestando o ouro dos outros, né? Emitindo recibos pelo ouro dos outros. Agora ele vai além. Ele vai entender o seguinte: bom, se ninguém sabe exatamente quanto ouro eu tenho guardado no cofre, eu vou fazer o seguinte: eu vou começar a emitir nota aqui de ouro que não existe, porque não vai vir todo mundo tirar o ouro ao mesmo tempo, certo? Então ele começou a inventar, a fabricar dinheiro, dizer isso aqui vale 10 moedas de ouro, toma aqui, quer empréstimo? Isso aqui vale 100 moedas de ouro, toma, quer empréstimo? E etc. Só que se todo mundo tirasse o ouro ao mesmo tempo, ele não ia ter aquele ouro todo. E ele começa a ficar muito e muito rico, as empreitadas pela Europa, da Europa pelo mundo e tal, começa a ficar muito rico. Isso eu falo ele, mas claro, são vários banqueiros emergentes, não é, gente? Começam a ficar muito, muito ricos, o povo começa a desconfiar, esse bafafá começa a surgir de será que esse cara está fazendo uma coisa errada? E todo mundo começa a querer tirar o ouro ao mesmo tempo. Grandes depositantes mandam sacar o ouro e os bancos quebram. Nesse momento, os governos poderiam muito bem ter criado uma legislação para dizer não se pode criar dinheiro fictício, que não exista. Só que a ganância do homem é tão grande que os governos se aliaram aos banqueiros e simplesmente regulamentaram essa criação fictícia de dinheiro. Ou seja, a partir de agora, banqueiro, diz o governo, banqueiro, não tem problema, você pode criar dinheiro, não tem problema. Só que tem que haver um limite. Então, por exemplo, se você tiver uma barra de ouro, você pode criar até 10 notas de barra de ouro que não existam, certo? Porque não vai todo mundo tirar o ouro ao mesmo tempo. Então eu permito que você faça isso, ok, foi legislado. Então regulamentaram, amigo, o governo se aliou aos bancos que são privados, não são do Estado até hoje. Tenha isso em mente, porque é muito comum a gente confundir, achar que o dinheiro é criado pelo Estado e não por bancos, empresas privadas. Mas isso não é assim desde pelo menos o século XVII, ali com o Banco da Inglaterra. Podemos fazer um vídeo mais detalhado, isso aqui é só um resumo para você entender esse negócio. Então, com essa legislação, você tem algumas mudanças. Essa é um exemplo. Você tem também, por exemplo, a instituição do Banco Central, que vai facilitar a vida dos bancos menores. Se alguém for tirar o ouro ao mesmo tempo, se houver uma corrida ao banco para todo mundo tirar o ouro do banco pequeno, o Banco Central injeta dinheiro nesse banco pequeno, injeta ouro para que ele não quebre, certo? Então há uma grande ramificação entre todos os bancos daquela nação, né? Todas subindo para o Banco Central. E a lei da moeda, é claro, né? Há uma moeda oficial agora nas nações, por exemplo, o Brasil, você tem o real. Então, há um contrato tácito entre você, cidadão, e o Estado brasileiro, de que se você quiser reclamar algum valor na justiça, usando a máquina estatal, você vai ter que aceitar receber aquilo em real, e não em outra moeda, e não em barra de ouro, e etc. Então, o governo regulamentou a prática dos bancos. Entenda a coisa dessa forma. O tempo passou e ficou muito pior, porque os governos foram gostando dessa aliança com os bancos privados, e hoje em dia a coisa degenerou-se a um ponto tal que não precisa nem haver mais lastro da moeda, não precisa nem haver garantia da moeda. Hoje tem que haver apenas o débito, certo?
Você nem consegue, inclusive, se você for no banco e disser eu quero tantas barras de ouro, você não vai conseguir, não existe mais isso. Porque o ouro desapareceu, o colateral desapareceu. Hoje o banco cria dinheiro em cima de débito. Então, por exemplo, você deposita R$1.000 no teu banco. O seu banco tem a liberdade de, por conta do seu depósito de R$1.000, fazer um empréstimo de até 9.000 a mais de dinheiro que não existe. Você está entendendo a maluquice do negócio? Vamos supor o seguinte, você chegou no banco, depositou R$1.000, saiu de lá. Chegou um cara depois de você, o banco só tem R$1.000, que foi aquilo que você depositou. O cara que chegou depois de você faz um contrato com o banco, pedindo um empréstimo para comprar um carro de R$10.000. Ele assina esse empréstimo e leva 10.000, que é um número no computador, para ir pagar o carro. Só que esses 10.000 não existem, 9.000 não existem. O banco só tem R$1.000, que foi aquilo que você depositou. 9.000 foi o que o governo permitiu o banco criar do zero, do nada, criar dinheiro fictício. Percebe a loucura do negócio? Eu não vou entrar em detalhes de como esse sistema funciona hoje, mas procure se informar, que é um assunto essencial para que você entenda os dias de hoje. Sistema de reserva fracionária. É dessa forma que os grandes banqueiros internacionais privados controlam as nações, assim que as nações estão de joelhos, assim que nós temos uma bolha que só está a crescer. Não só a grande maioria do dinheiro é um dinheiro virtual que não existe e nunca vai poder ser compensado, essa bolha uma hora vai estourar com toda certeza, como ainda há os juros que esses caras colocam em cima dos empréstimos. Então não é só o dinheiro fictício que eles inventam, há os juros que eles colocam em cima, certo? E aí a gente vai para uma coisa mais mefistofélica ainda, que é a hora de recolher. Mas isso a gente já entra num outro meandro aqui, não é? As riquezas reais, quer dizer, o seu carro, a sua casa. Como é que esses caras vão sugando essa riqueza para eles e nunca vai ser quitado esse negócio aí, essa bolha que só está a crescer? Isso é um outro papo. Espero que vocês tenham entendido como nasceu o dinheiro, como nasceram os bancos. É um assunto denso, complexo. Se tiver ficado dúvidas, coloca aqui nos comentários, porque é um assunto essencial para a sua iluminação, ok? Entenda, pesquise, que eu nem sei se eu vou deixar esse vídeo muito tempo no ar, porque é um assunto um pouco tabu, porque a gente já está chegando naquela zona cinzenta daquilo que a gente pode e não pode falar, ok? Tenha isso em mente. Você está sendo controlado pela economia, pelo seu bolso. E temos uma bolha perigosíssima que vai estourar uma hora. E quando estourar, esses caras vão sair de trás das cortinas e vão para cima do palco. Aí, meu amigo, não vai ter quem consiga bater de frente com eles. Espero que tenham gostado. Um grande abraço para você. Tudo de bom. Valeu. Até mais.